Essa questão diz o seguinte: ao pesquisar um resistor feito de um novo tipo de material, um cientista observou o comportamento mostrado no gráfico tensão versus corrente. Aí você tem o gráfico que ele observou. Após a análise do gráfico, ele concluiu que a tensão em função da corrente é dada pela equação V é igual a 10 vezes I mais I ao quadrado. O gráfico da resistência elétrica do resistor em função da corrente é. Então, gente, a gente tem uma questão aqui que fala, por incrível que pareça, sobre a lei de Ohm. E é uma questão muito simples, só que pode te provocar um estranhamento por ser uma questão diferente de tudo aquilo que você costuma ver no Enem. E realmente é uma questão até bem bacana por esse aspecto dela, só que pode provocar dificuldade. E aí, como é que você resolve essa questão? Olha, é muito simples mesmo. O que o enunciado fala para você de importante? Ele fala que a tensão é relacionada com a corrente através dessa equação. Ou seja, V, eu vou chamar de U, só para a gente não confundir o V de volt com a variável V. Então, vou dizer que U é igual a 10 vezes I mais I ao quadrado. Aí você vai se perguntar, mas e caraca, como é que eu acho agora a resistência? Então, lembra da lei de Ohm? A lei de Ohm fala que U é igual a R vezes I. Então, a voltagem é proporcional à corrente. Tem alguma coisa que multiplica a corrente e essa coisa a gente chama de resistência. A gente tem como escrever a equação dada pelo problema com essa cara daqui? Tem. É só você colocar o I em evidência. Aí vai ficar U é igual a 10 mais I vezes I. Aí vê se você não consegue identificar. O U está aqui do lado esquerdo. O I está aqui do lado direito. E aí você tem o R aqui no meio. Pronto. A sua resistência é igual a 10 mais I. É uma resistência que muda com a corrente. É uma resistência efetiva que você consegue estimar usando essa relação. Aí agora a próxima etapa é você marcar o gráfico. Como é que você vai saber qual gráfico marcar? Primeira coisa, essa equação é uma equação do primeiro grau. O que eu quero dizer com isso? Ela tem aquela cara. Y é igual a vezes X mais B. Aí você identifica, né? O B está aqui, olha, é o 10. O X está aqui, é o I. E o A? O A vale 1, porque esse I está multiplicado por 1. Só que esse 1 fica escondido. Afinal, qualquer coisa vezes 1 é igual a ela própria. Então, o A vale 1. E por fim, o Y você identifica com a sua resistência. Logo, é uma função do primeiro grau. Função do primeiro grau a gente sabe que tem cara de linha reta. Isso já elimina a possibilidade do gráfico ser esse da letra E. Outra coisa, a gente percebe também que essa resistência ela muda com a corrente. Se você aumentar a corrente, o R claramente vai mudar, porque o R é 10 mais I. Então você elimina essas duas possibilidades aqui, tanto da letra A quanto da letra B, onde você tem uma resistência que não muda com a corrente. Olha só, na letra B, por exemplo, você está mudando a corrente 0, 1, 2, 3, 4, 5, por aí vai, e o R não muda, é uma constante. Então esses dois gráficos você joga fora também. E fica tendo que decidir entre o gráfico da letra C e o gráfico da letra D. Para isso, você observa uma coisa importante. Qual é a diferença desses dois gráficos? Essencialmente a diferença é essa. O gráfico da letra C, que é esse de cima, diz que quando a corrente vale 0, a resistência vale 0 também. O gráfico da letra D diz que quando a corrente vale 0, a resistência vale 10. Olha para a tua equação. Quanto que vale a resistência quando a tua corrente for 0? Então, quando a corrente for 0, o que você vai ter? Vai ter R é igual a 10 mais 0. E 10 mais 0 é 10. 10 ohms, no caso. Logo, o gráfico correto é o gráfico da letra D. Esse gráfico daqui, deixa eu circular porque pode ter ficado um pouco confuso. É esse, ó, tá vendo que eu estou circulando, que é o correto. Por quê? Porque ele fala justamente que quando a corrente vale 0, a resistência vale 10. E isso bate com a equação que a gente conseguiu descobrir usando a informação do enunciado. Então, como eu falei, questão simples, mas é diferente. Essa questão não é igual às questões que costumam cair no Enem. É uma questão exótica, mas eu achei ela bem bacana até. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal para me ajudar a crescer também.
E se você tiver algum pedido de questão, quiser que eu fale sobre algum outro conteúdo, enfim, alguma coisa, é só você deixar nos comentários desse ou de qualquer outro vídeo aqui do canal. Então é isso, bons estudos e até a próxima!